Falar sobre família é falar sobre relacionamentos, situações que envolvem o nosso dia a dia. E eu tenho dito sempre que família só muda de endereço. Todos nós vivemos situações muito parecidas. A diferença, em muitos momentos, é que a gente mora em lugares diferentes, né? Alguns numa casa um pouco melhor, outros numa casa um pouco pior, alguns com mais recursos, outros com menos recursos, mas as questões que envolvem o relacionamento, elas não diferem muito. Eu lembro de uma vez que eu fui convidado para pregar numa igreja em Duque de Caxias, e na segunda-feira o pastor disse assim: Dario, nós podemos visitar uma família? Você poderia visitar uma família junto comigo? E eu fui visitar a família junto com aquele pastor, e eu imagino que até aquele dia eu nunca tinha entrado numa casa tão pobre. Depois eu já vivi outras experiências, mas aquela experiência me marcou muito. Era uma casa muito pobre. A cama eram vários caixotes de feira, com uma esteira em cima. No cômodo, porque eram 2 cômodos, né? Um cômodo era sala, cozinha e mais um monte de coisa, e um outro cômodo era o quarto. Nesse outro cômodo havia alguns caixotes onde nós nos sentamos, e nós fomos naquela casa levar cestas básicas, e eles estavam passando por dificuldades, mas eram novos crentes, e a igreja estava cuidando daquela família. Mas a expressão de alegria daquela família era algo contagiante. Eles nos receberam com tanta alegria, e nós passamos alguns momentos muito abençoadores naquele lugar. E aquilo ficou marcado. E quando nós saímos da casa, eu perguntei para aquele pastor, eu era naquela época um jovem pastor, e eu perguntei para aquele pastor já idoso, disse: pastor, como pode no meio de tanta pobreza haver tanta alegria, tanto regozijo? E ele me disse assim: Dario, só o Evangelho é capaz de fazer isso. Só o Evangelho de Jesus pode proporcionar essas experiências, e pessoas com tão pouco poder viver tanta alegria. Cerca de 2 ou 3 semanas depois, eu fui pregar numa outra cidade, eu fui pregar em Itaperuna, e após um culto, um jovem chegou para mim e disse: pastor, a família da minha noiva está passando por um momento muito delicado, e eu gostaria de pedir, se o senhor poderia ir comigo até a casa da minha noiva, e eu queria que o senhor repetisse a mesma mensagem que o senhor acabou de pregar para a família da minha noiva. O senhor poderia fazer isso? Eu conversei com o pastor que estava comigo, e ele disse: pode ir, que quando eu terminar aqui, a gente se encontra lá. E aí eu fui. Olha, até hoje eu não entrei ainda numa casa tão rica. Já entrei em casas mais pobres do que aquela outra, mas numa casa tão luxuosa como aquela casa que eu entrei naquela noite lá em Itaperuna, até hoje eu não entrei. Havia um chafariz, só para você ter uma ideia, na sala. A sala de estar da casa tinha um chafariz, e o teto era aberto. Era uma coisa assim fantástica, uma casa lindíssima. Era uma família muito rica, mas eles estavam vivendo um tempo de muita dor por conta dos relacionamentos quebrados. Eles não se falavam, e eu sentei com aquela família, e eu fiquei naquela casa de 11 horas da noite até 1h30 da manhã. Foi uma experiência muito marcante, e compartilhamos da palavra de Deus, e eles se perdoaram. E
E quando eu saí daquela casa, já de madrugada, indo para o meu momento de repouso, eu comecei a fazer um paralelo das duas casas. Por que que é uma casa tão pobre, onde existe tanta alegria, e uma casa tão rica, onde existe tanta tristeza? Porque, na verdade, o que define se uma família vai viver bem ou mal, não é necessariamente a quantidade de dinheiro que possui, não é o conforto que a casa proporciona, não são os eletrodomésticos de primeira linha que ela tenha, não são essas coisas que definem. O que define a harmonia familiar são as coisas que nós gostaríamos de compartilhar nesta manhã. E para isso, eu gostaria de ler a palavra de Deus com você, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo de número 3, o versos de 12 até o verso de número 15. A palavra de Deus nos fala sobre algumas coisas importantes que devem marcar nosso relacionamento enquanto família. Diz assim a palavra do Senhor: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. Eu gosto da palavra entranhas de misericórdia, daqui a pouquinho eu vou dizer porquê. De benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Por que eu gosto da palavra entranhas e misericórdia? Sempre que eu leio essa palavra, eu lembro de você, esposa, mulher, e geralmente as mulheres que trabalham lá na cozinha, mas quando você, marido, vai fazer o churrasco, e aí você vai temperar a carne, é preciso que o tempero, ele vá nos lugares mais profundos, nas entranhas da carne. Uma carne com tempero superficial é uma carne que não tem muito sabor, né? Então, quando Paulo diz assim, entranhas e misericórdia, ele está falando dos lugares mais profundos da nossa vida, nos lugares mais profundos da nossa alma. E nós precisamos permitir que nas entranhas da nossa vida haja misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. E aí o apóstolo Paulo continua no verso 13, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Devemos estar revestidos do vínculo do amor, que é o vínculo da perfeição. E diz o texto, e a paz de Deus também fossem chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Sabe, queridos, tem muitas famílias que não vivem uma vida agradável, porque estão sempre reclamando do que não têm, ao invés de serem agradecidos pelo que têm. Então, esse texto, ele fala de muitas coisas diferentes, ele fala de muitas áreas diferentes, e a gente levaria aqui horas para pensar em cada uma dessas coisas. Mas como no domingo passado, eu terminei a mensagem com uma expressão, quando eu falei sobre as coisas que nós devemos fazer para melhorar nossos relacionamentos familiares. Não sei se você se lembra, mas a última expressão da minha palavra no domingo passado foi a seguinte: se for preciso, perdoe. Lembra disso? Se for preciso, perdoe. Eu peguei essa última frase da mensagem do domingo passado e transformei esta última frase no tema da mensagem
desta manhã. Se for preciso, perdoe. C.S. Lewis, ele disse que é mais fácil falar sobre o perdão do que perdoar. E é possível que você já tenha ouvido muitas mensagens, muitas palavras, e quem sabe você mesmo já tenha falado muito sobre perdão. Perdoar, ela é um momento, é uma tarefa difícil, até que a gente seja ofendido. Enquanto a gente está apenas nas suposições, enquanto a gente está apenas trabalhando nas possibilidades, a gente fala de perdão facilmente, até que a gente vive um tempo em que somos ofendidos em nossos direitos, somos ofendidos em nossas razões, somos ofendidos por alguém, e aí é que a gente precisa viver de fato a experiência do perdão. Alguém disse: eu amo a humanidade, o que eu não tolero são as pessoas. E esse é o retrato da vida de muita gente. Amar a humanidade é fácil, porque a gente está se relacionando à distância. Mas as pessoas, aqueles que se relacionam conosco na proximidade, aí é o problema. E não existe lugar mais próximo de relacionamento, ou pelo menos não deve haver um lugar mais próximo de relacionamento, senão o ambiente familiar. É importante a gente lembrar que, por vezes, nós somos decepcionados, mas também, por vezes, nós decepcionamos. A gente sofre mais por causa das pessoas do que por causa das circunstâncias. As circunstâncias adversas, a gente vai atravessando, a gente vai vencendo, são situações, mas o que causa sofrimento mesmo são as pessoas. Nós vivemos num mundo ferido, vivemos num mundo marcado por mágoas, por amargura, por ressentimentos nos relacionamentos e especialmente no ambiente da família. Se o divórcio já atinge tantos casamentos, é pela incapacidade de pessoas de perdão. As pessoas têm dificuldade de perdoar. E nesta manhã, eu preciso compartilhar algumas coisas importantes a respeito do perdão. Por isso, de tanta coisa que Colossenses capítulo 3, versos de 12 a 15 nos fala, eu quero destacar a expressão perdoando-vos uns aos outros. E por que devemos perdoar? Em primeiro lugar, devemos perdoar porque faz parte da natureza do povo de Deus perdoar. Faz parte da natureza. Eu quero voltar ao verso 13 do capítulo 3, quando Paulo diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. O fato de termos sido alcançados pela graça do Evangelho faz com que aquilo que é ação de Deus na nossa vida seja a nossa ação na vida dos outros. Então, se tornou parte da nossa natureza dividimos o perdão. Quem não perdoa é porque ainda não pertence à família de Deus. Quem por decisão não perdoa é porque ainda não faz parte da família de Deus. Segundo lugar, devemos perdoar porque temos queixas uns contra os outros, diz a palavra de Deus.
O texto diz assim: se alguém tiver queixa contra outro. Então nós perdoamos porque existem queixas. Ainda não chegamos no céu. Ainda falhamos. As pessoas ainda falham conosco. E por isso nós precisamos exercer o perdão. E o apóstolo Paulo vai dizer: se alguém tiver queixa contra o outro. Então, é por isso que nós perdoamos. Em terceiro lugar, nós perdoamos porque nós temos sido muito perdoados. Olha o que a Bíblia diz: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Quando Paulo diz assim, assim como Cristo vos perdoou, o que a palavra de Deus está dizendo é que o perdão que eu exerço, ele deve ter como referência o perdão de Jesus. E olha que Jesus, ele perdoou muito, todos os nossos pecados. Nós não tínhamos razão nenhuma, e mesmo assim, ele nos perdoou todos os pecados. Por isso, nós dizemos que a igreja é uma comunidade de perdoados. Deus nos perdoou, Ele nos perdoou de tudo, Ele nos perdoou eternamente, Ele nos perdoou para sempre. Jesus, Ele pagou o preço pelos meus pecados, levou sobre si as minhas culpas. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele desfez a inimizade, esqueceu dos nossos pecados. Diz a palavra de Deus que Ele os lançou no fundo do mar, para que eles não mais venham perturbar a nossa vida e a nossa memória. E, queridos, Ele fez isso tudo por amor a mim e a você. Por isso a Bíblia diz, assim como Cristo nos perdoou, assim devemos fazer também em nossos relacionamentos. Existem algumas pessoas que são muito resistentes a ministrar o perdão. E aí eu queria compartilhar com você de alguns prejuízos. A recusa de perdoar traz sérios prejuízos à nossa vida, e nós vamos usar a Bíblia, nós vamos usar a palavra de Deus para falar sobre os prejuízos daquele que decide não perdoar. Então, primeiro prejuízo: quando você decide não perdoar, quando você se recusa a perdoar, o primeiro prejuízo é: quem não perdoa não pode orar. Ué, que novidade é essa? A palavra de Deus nos diz isso em vários lugares. Eu queria, pelo menos, falar 2 textos bíblicos. Primeiro está em Marcos capítulo 11, verso 25. A Bíblia diz assim: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Se nós decidimos não perdoar, se no nosso coração tomamos a decisão de recusar a perdoar, a Bíblia diz que nós não temos autoridade espiritual para chegarmos diante de Deus. Agora, em 1 Pedro, capítulo 3, verso 7, nós temos um texto ainda mais incisivo. Olha o que a Bíblia diz, porque agora está falando especialmente para a família. Diz assim, igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações.
Você entendeu? Como a gente costuma dizer, ou precisa desenhar. Quando nós decidimos não perdoar, a palavra de Deus nos diz que as nossas orações podem ser impedidas. Sempre que eu leio esse texto, eu me lembro de uma experiência que eu vivi há muitos anos atrás. Uma pessoa estava muito ofendida com uma outra pessoa e me procurou. E naquele momento, eu tinha conhecimento que aquela pessoa ofensora estava no ambiente da igreja. Eu disse assim para aquela pessoa: me aguarda um momento. Saí do gabinete, peguei aquela outra pessoa, o ofensor, e levei para dentro do gabinete. E disse: repita tudo que você falou agora na frente dele, porque ele é o seu ofensor. E aquela pessoa repetiu todo o discurso, todas as ofensas cometidas. Na medida em que ele foi falando tudo que o outro tinha feito, o outro abaixou a cabeça, e eu percebi que uma lágrima desceu. E depois que ele falou tudo, eu disse assim: você tem alguma coisa para dizer? Você que é o ofensor, tem alguma coisa para dizer para ele, o ofendido? E ele virou para essa outra pessoa e disse assim: você está certo e eu estou errado. Eu quero admitir na frente do pastor e na sua frente que eu errei com você. Eu quero pedir, me perdoe. E aí, queridos, aconteceu algo muito interessante, inusitado. Porque o ofendido disse assim: perdoar? Eu vou perdoar você? De jeito nenhum. E aí ele começou a dar um sermão. E naquele momento, a situação se inverteu. Porque o errado se transformou em certo, e o certo se transformou em errado. E eu disse: espera aí, minha irmã, calma. Ele está admitindo o erro, e agora ele precisa do seu perdão. Não, pastor, eu não vou perdoá-lo. É um absurdo que o senhor está me pedindo. E se eu tiver de perdoá-lo, nunca mais eu vou botar os pés aqui nesta igreja. E sabe o que aconteceu? Aquela pessoa saiu e nunca mais voltou mesmo. Porque decidiu não perdoar. E levou consigo o seu rancor, a sua mágoa, levou consigo a sua dor e a sua impossibilidade de orar. Porque quem decide não perdoar, não pode mais orar. Eu lembro que ela disse assim: eu orei. Eu falei assim: então vamos lembrar o que Jesus ensinou na oração? Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Se você orou, você precisa perdoar. Em segundo lugar, eu queria falar um outro prejuízo quando nós decidimos, quando nós recusamos perdoar. Quem não perdoa não pode adorar. Quem não perdoa não pode orar, e quem não perdoa não pode adorar. Mateus capítulo 5, versos 23 e 24 diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem, apresenta a tua oferta. Você sabe que a apresentação da nossa oferta é uma expressão de adoração a Deus. E Jesus está dizendo assim: olha, se você recusa perdoar, então você não tem autoridade para estar diante do altar do Senhor. Você não pode apresentar a tua oferta diante de Deus, porque o teu coração está impossibilitado de viver esta comunhão com o Senhor. Então, quando nós não perdoamos, nós
prejudicamos a possibilidade da nossa adoração. Em terceiro lugar, quem não perdoa não pode ser perdoado. Mateus capítulo 6, verso 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se nós não perdoamos os nossos devedores, isso significa que nós não temos como pedir o perdão de Deus. Em quarto lugar, quem não perdoa, adoece. Tiago capítulo 5, verso 16, a Bíblia diz: confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação. A amargura, diz a Bíblia, ela cria raízes. E por criar raízes, ela cresce, ocupa espaços dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. E porque ocupa espaço dentro do nosso coração e dentro da nossa alma, a Bíblia diz que ela traz perturbação para a nossa vida e contamina aqueles que estão à nossa volta. Quando nós não perdoamos, nós somos contaminados e nós contaminamos todo o ambiente. Nós precisamos nos livrar disso. Em quinto lugar, quem não perdoa oferece vantagem ao inimigo. É isso mesmo. Olha o que está escrito em 2 Coríntios 2,10. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, pois o que eu também perdoei, se é que alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não leve vantagem sobre nós. Presta atenção nesta última expressão do verso. Para que Satanás não leve vantagem sobre nós. Sabe quem está muito interessado em jogar uns contra os outros dentro de casa? Sabe quem está muito interessado nos conflitos familiares? Sabe quem está desejoso de ver marido ofendendo a mulher, mulher ofendendo o marido, pais ofendendo os filhos, filhos ofendendo os pais? Sabe quem está muito interessado nos conflitos dentro da sua casa? O inimigo das nossas almas. E a Bíblia diz que quando nós não perdoamos, quando decidimos não perdoar, nós oferecemos a Satanás a oportunidade de levar vantagem sobre nós. Isso significa que se você quer colocar o inimigo em desvantagem, você tem em suas mãos um recurso, o recurso do perdão. Quando nós decidimos perdoar, nós dizemos para Satanás assim: Satanás, aqui na nossa casa você não tem vantagem. Aqui dentro da nossa família você não tem lugar. Eu não vou permitir as suas insinuações. Eu não vou permitir as suas armações, as suas armadilhas. Eu não vou permitir que as interferências do inimigo definam a nossa maneira de viver. Para que Satanás não tenha vantagem, é preciso que a gente tome decisões importantes na nossa vida. Por isso, o apóstolo Paulo diz assim: olha, eu decidi perdoar. Eu resolvi perdoar e fiz na presença de Cristo. O meu perdão é de verdade, ele é exercido na presença de Jesus, porque eu entendo que existe uma questão de espiritualidade nisso, não é só uma questão de emoção. O perdão, ele afeta emocionalmente a nossa vida, sim, mas ele não afeta só emocionalmente não, querido, ele afeta espiritualmente também. E se nós não queremos oferecer vantagem ao inimigo, nós precisamos decidir pelo perdão. Por isso, a palavra de Deus nos convida ao perdão. Agora, para exercer o perdão,
a Bíblia tem orientações muito seguras também. Então, eu queria compartilhar de algumas orientações que a palavra de Deus nos dá sobre como devemos agir para exercer o perdão. Então, para exercer o perdão, em primeiro lugar, tenha cautela. Lucas capítulo 17, verso 3, a Bíblia diz assim, olha: tenha cuidado de vós mesmos. Se o teu irmão pecar, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Esse texto, se você ainda não tem esse texto anotado, se você ainda não sublinhou Lucas 17, 3 na sua Bíblia, sublinhe, marque. Marque esse texto, Lucas 17, 3, porque ele tem orientações muito importantes sobre essa questão do perdão. E a primeira delas é: tenha cuidado de vós mesmos, isto é, tenha cautela. Precisamos ter cuidado para não sermos injustos. Eu vou usar uma expressão lá do livro do profeta Isaías. Cuidado para não esmagar a cana quebrada. Cuidado para não apagar o pavio que fumega. A Bíblia diz que quando Jesus viesse ao mundo, e Isaías profetizou isso, Jesus haveria de cuidar da nossa vida. Ele não abandonaria a cana quebrada, ele não apagaria o pavio que fumega. Isso significa o quê? Aqueles que já estão se arrastando pela vida, do ponto de vista humano sem esperança, eles ainda podem encontrar esperança em Jesus. Sabe o que significa? Tem gente que gosta de pisar no outro. Tem gente que se aproveita do erro do outro para poder massacrar, para poder, eu tenho a minha razão, então eu vou massacrar o outro. Eu estou nessa estrada há muitos anos. Em fevereiro eu completo 35 anos de ministério, e durante esses 35 anos eu já tive de tratar de muitas famílias. E existe uma coisa comum a todos os conflitos familiares. Sabe o que é? Todo mundo tem a sua razão. Porque cada um olha para o conflito a partir do seu próprio prisma. Cada pessoa olha para as dificuldades familiares a partir da sua própria visão, dos problemas acontecidos. E às vezes, a gente, ao invés de enxergar pelo ponto de vista do outro, pelo fato da gente decidir não perdoar, porque a gente acha que o outro fez é muito ruim, é muito sério, é muito duro, a gente acaba pisando, esmagando a cana quebrada, apagando o pavio que fumega. O cara já está apagadinho, o outro vai lá e termina de jogar uma pá de cal. A Bíblia diz: tenha cuidado, tenha cautela. Se o outro já está massacrado, estenda a mão para levantar. Jesus, ele fez isso muitas vezes. Você se lembra da mulher adúltera? Todos já com as pedras nas mãos para matar aquela mulher por causa do seu adultério. Jesus disse: se alguém não tem pecado, que atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que dos mais velhos até os mais novos, todos foram saindo. E por último, só Jesus e a mulher, e Jesus disse: mulher, ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. E Jesus disse: nem eu te condeno, vá e não peques mais, não volte a fazer o que você fez, mas o que foi, passou, vamos começar tudo de novo. Pedro viveu experiências muito profundas com Jesus, e ao invés de esmagar a cana quebrada, ao invés de apagar o pavio que fumega, o que Jesus fez com Pedro foi oferecer uma nova chance, uma nova oportunidade, perguntando para Pedro: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? E na terceira vez: Pedro, você me ama? Então vamos lá, meu querido, vamos em frente, cumpra a missão. Nós precisamos agir com cautela, com cuidado com aqueles que erram conosco.
Segundo lugar, faça uma confrontação em amor. Diz o texto: tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Então diz o verso: se teu irmão pecar, repreende-o. Sabe, queridos, a Bíblia não está dizendo para a gente se acomodar ao erro de ninguém. A Bíblia não está dizendo para a gente passar por cima, simplesmente ignorar os erros que as pessoas cometeram conosco. Não é isso que a Bíblia está dizendo. O que a Bíblia está dizendo é que se alguém faz alguma coisa errada, precisa ser confrontado. O tempo, preste atenção no que eu vou dizer, o tempo não é um santo remédio, como muita gente diz. O tempo não cura feridas, como muita gente diz. Você se lembra dos irmãos de José? Depois de 22 anos, ainda estavam atormentados pelo pecado cometido contra José. Você se lembra da experiência de Davi? Ele adulterou, tramou, matou, mentiu e se silenciou em seu pecado. Mas os tormentos da sua alma eram tão grandes que ele disse: a minha alma se tornou em sequidão de esquio. Os meus ossos se abalaram. Enquanto ele não confessou o seu pecado, ele não foi liberto. Sepultar o problema não ajuda. Jogar os problemas para baixo do tapete não resolve. A tentar se afastar da culpa não resolve o problema. É preciso arrancar o problema pela raiz. E a palavra de Deus diz que é preciso confessar e perdoar. O confronto feito em amor, e a palavra repreender aí significa exatamente isso, é chamar para o lado. A expressão no original dá essa ideia de chamar para o lado, como se fosse para ajudar a carregar a carga. É como se alguém está com o pé machucado, e aí o outro precisa tomar um pouco do seu peso. Quando a Bíblia diz: se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, é no sentido de trazer para perto, é no sentido de trazer para o lado, no sentido de ajudá-lo nesse processo de confrontação, para que ele possa encontrar novas forças e poder caminhar sozinho de novo. Terceiro lugar, creia na possibilidade do arrependimento. E a Bíblia diz: se ele se arrepender, tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. A mesma língua que feriu deve passar o bálsamo de Gileade. O arrependimento é mudança de mente. O arrependimento é mudança de rumos. O arrependimento é mudança de emoção. O arrependimento é mudança de atitude. O arrependimento é mudança na rota. A gente está indo numa direção e agora a gente volta para ir numa nova direção. Creia no arrependimento. A gente não conhece o coração de ninguém, e a Bíblia, e a gente sempre diz, né, que coração é terra que ninguém anda, no sentido de que os homens não são capazes de andar na terra do coração do outro. Por isso, creia na possibilidade do arrependimento. Se ele se arrepender, diz o texto, se ele se arrepender, então o arrependimento é uma possibilidade. E por último, a expressão bíblica é: perdoa-lhe. Se for preciso, perdoe. Perdoe. O texto termina exatamente com essa expressão: tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. Perdoa-lhe.
É muito importante a gente lembrar que perdoar significa fazer com que a dívida não seja mais cobrada. Tem gente que diz que perdoou, mas fica toda hora jogando na cara do outro o seu erro. E sempre que alguma coisa acontece, joga na cara de novo. Não, porque você fez isso. Ah, porque um ano atrás. Ah, porque há 5 anos atrás você fez isso. Fica cobrando a dívida, cobrando a dívida. Quem perdoa faz com que a dívida não esteja mais na conta do outro. Não pode mais lançar em rosto se houve perdão de fato. Perdoar é ficar livre e deixar o outro livre. Eu vou repetir. Perdoar é ficar livre e deixar o outro livre. Que bom, né? Viva o perdão. Eu queria terminar esta mensagem convidando a você a evitar as velhas desculpas. Existem muitas desculpas que as pessoas usam para não perdoar. Então, eu queria terminar esta mensagem compartilhando com você das velhas desculpas que devem ser evitadas para que a gente possa viver o perdão de fato dentro de casa. Primeiro, ninguém é perfeito. Errar é humano. É justamente porque somos imperfeitos é que precisamos perdoar e ser perdoados. Segundo, a ofensa foi tão pequena. É interessante, não é? O ofendido, ele maximiza. E o ofensor minimiza. Os grandes problemas conjugais são formados de pequenos problemas não resolvidos. São as raposinhas que devastam a vinha. Pequenos probleminhas que vão sendo acumulados ao longo do tempo. Terceiro, aconteceu há tanto tempo. Eu já falei que o tempo não cura as memórias amargas. Você se lembra da história de Esaú e Jacó? Depois de 20 anos, a consciência de Jacó ainda estava pesada. E ele teve, no seu reencontro com Esaú, ele teve que tomar uma série de precauções para ir aplacando a ira de seu irmão. Você lembra disso? Lê lá no livro de Gênesis. Quarto, a outra pessoa estava mais errada do que eu. O perdão concentra-se no nosso erro e não no erro do outro. E não é dimensionando quem errou mais ou quem errou menos. Adiante. Eu estava errado, mas você também estava. O mais provável é que, ao invés de curar a relação, esse tipo de atitude faz com que a relação fique ainda pior, a ferida fique ainda maior. Outra desculpa, a pessoa não vai me entender. Depende da sua atitude quando você for pedir perdão. A Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Outra desculpa, envolve dinheiro que eu não tenho. Você se lembra da história de Zaqueu? Ele restituiu 4 vezes mais aqueles que ele havia defraudado, segundo a palavra de Deus, lá em Lucas capítulo 19. Não use questões financeiras para justificar as mágoas do seu coração. Outra desculpa, eu vou deixar para depois.
Queridos, a procrastinação adoece ainda mais a relação. Então, não deixe para depois, procure resolver o quanto antes. Por último, nunca mais farei isso, basta a minha disposição de nunca mais fazer. Sabe o que isso significa? Isso é um meio arrependimento, não é um arrependimento pleno. O arrependimento pleno é quando a gente quer zerar as dívidas e os problemas. Eu queria encerrar esta mensagem lembrando de uma expressão bíblica que está em Provérbios 28, verso 13, que diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Por isso, se for preciso, perdoe. E o perdão certamente vai mudar a sua história. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, nesta manhã, há tantas famílias reunidas, ouvindo a Tua palavra a respeito de perdão. E nós queremos te pedir, Deus, se nesta família em específico, existe, ó Deus, algo que precisa ser mudado, em nome de Jesus, eu quero pedir que haja uma ação do Senhor agora, e que, ó Deus, as famílias possam se reunir e se unir em torno de uma reconciliação. Que, ó Deus, haja perdão no coração do marido, que haja perdão no coração da esposa, que haja perdão no coração dos filhos, que haja perdão no coração dos pais. Quero pedir, ó Deus, para que esse momento seja um momento de reconciliação no ambiente da família. E se porventura alguma mágoa, algum ressentimento, alguma amargura ainda persiste por conta de alguma ofensa, seja por palavras, seja por atitudes, que, ó Deus, esse tempo seja um tempo de reconciliação. Em nome de Jesus. Amém.